Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de teatro. Hoje eu trago para vocês um tema interessantíssimo. Um tema assim, cara, enorme, enorme, enorme de grande. Se for para debater ele, nós ficaríamos pelo menos meses ou semanas falando sobre. Mas é um tema que todo mundo já viu o conceito, mas talvez nunca tenha falado sobre a palavra, ou melhor, as palavras. Hoje eu vou falar para vocês sobre utopia e distopia. Duas palavrinhas que resumem dois polos da nossa realidade, ou melhor, de uma realidade que nós sonhamos ou temos pesadelos com ela. Por exemplo, você já pensou o que seria a vida perfeita para você? Qual seria a vida perfeita para você? Seria um emprego que você ganhasse 30 mil reais por mês? Ou mais? Ou melhor falando, tem gente que acredita que a vida perfeita é não trabalhar, ter dinheiro sem trabalhar. Por exemplo, a vida perfeita para você seria, se eu ver aqui, comida infinita e de graça? Ficar perdido no mercado? Não sei. Cada um tem a sua visão de perfeição, de vida perfeita, de vida maravilhosa. A utopia é mais ou menos isso. O que seria uma realidade perfeita? O que seria uma realidade perfeita? Sem erros, sem problemas, sem distinções, sem guerras. Utopia. A utopia trabalha com essa ideia, perfeição. Mas antes de falar o que a utopia na literatura e no cinema fala, a perfeição é um termo muito relativo. Muito relativo. Porque as pessoas têm visões diferentes do que é perfeito, o que é certo, o que é errado. Por mais que nós tenhamos ali uma base, matar é errado, isso é errado, aquilo é errado, mas temos ali situações que as opiniões divergem. E nesse mundo perfeito, nessa utopia, o que seria o certo? Por exemplo, questões polêmicas, como por exemplo o aborto, que é uma questão que divide em dois lados da sociedade e coloca pessoas que concordam com e pessoas que não concordam com. Nessa utopia, o que seria perfeito? Entendeu? Então a utopia ela é tanto um conceito imaginário barra realista, porque nós imaginamos, mas pode acontecer. A própria literatura diz que amanhã, como a gente não prevê o amanhã, a gente não prevê o futuro, a utopia ela pode acontecer, que seria no momento em que a sociedade ela não discordasse mais entre si e que todos vivessem basicamente, resumidamente, em paz, onde todo mundo se resumisse a ter dias muito bons, muito tranquilos, muito fora da realidade de hoje, né? Claro, gente, isso que eu tô falando é apenas um resumo, tá? É apenas um pouquinho do que é utopia. Se você ler, por exemplo, livros que falem sobre, tem vários autores que falam sobre a utopia, né? Até filmes que tratam sobre isso, você vai ver que a utopia ela vai muito além, entendeu? Dentro da descrição da utopia, ainda entra situações como, por exemplo, um mundo sem religião, né? Para quem for ler utopia vai ver muito disso. Um mundo sem totalidade autoritária do governo, onde o governo ele não vai ter uma autoridade sobre você, por exemplo, né? E etc. Mas, basicamente falando, a utopia é um estado de perfeição, um estado sem erros, sem problemas. Entendeu? É aquilo que eu falei no começo. O que seria uma vida perfeita para você? Uma vida onde você tivesse um salário infinito, uma vida onde você tivesse comida infinita, uma vida sei lá, que você tivesse uma família que te apoiasse, por exemplo, amigos fiéis, sem nenhuma pessoa te traindo, talvez, tá? A utopia seria mais ou menos isso, seria uma situação onde nós viveríamos sem então, eu indico muito vocês assistirem filmes, séries, livros que abordam a utopia. É um tema muito legal, porque, cara, é aquilo, a gente imagina tanto o que é a perfeição, mas o que seria realmente perfeição? O que seria chegar a um ponto de perfeição? Né? Mas também temos o outro lado da moeda, o outro termo que trabalha basicamente o contrário da utopia, né? Temos dois termos, na verdade, anti-utopia ou o termo que eu acho muito mais chique de se falar, que é a distopia. A distopia é uma realidade onde
tudo é errado, é ruim pra você. Basicamente falando, o que você imagina de perfeição, pega aquilo e transforma no contrário, no outro lado. Isso seria distopia. Por exemplo, na literatura, muitos autores utilizam a distopia para descrever, por exemplo, um lugar onde você vive, um país, uma região, onde você não tem liberdade de expressão, onde você não tem liberdade religiosa, liberdade de pensamento, né? Onde você não pode, basicamente, viver da forma que você queira. Né? Eu falei da liberdade religiosa, mas tem outros tipos de liberdade, como, por exemplo, a liberdade de criação, onde você pode criar utilizando mesmo até a arte. A arte é um estilo de criação, né? Então, a distopia, basicamente, seria tudo de ruim, tudo descontrolado, tudo opressivo. Né? Tanto que na literatura a distopia é muito descrita como, por exemplo, um regime totalitário, onde você vive num lugar que você não pode pensar por si, não pode agir por si, você não pode ter vontades, entendeu? Isso na literatura. Se você trabalhar mais ainda a distopia, se você trabalhar mais ainda o conceito de mundo imperfeito, pensa no mundo onde as doenças são incontroláveis, por exemplo, pensa no mundo onde as pessoas não têm, entre aspas, um pingo de noção umas com as outras, não tem a nossa base ética, né? Não roubar, não matar, etc. Não tivesse isso, por exemplo, onde fosse um mundo sem lei, por exemplo, um mundo sem, entre aspas, limitações. E tudo fosse dando errado, tudo desse errado. Se não tivesse, basicamente, felicidade, se não tivesse tranquilidade, se não tivesse paz, né? E o incrível de tudo é que se você pensar hoje em dia, nós estamos no meio termo da utopia e no meio termo da distopia. O que vai mudar esse termômetro? O que vai mudar essa reta, essa régua? Onde você vive e como você vive. Tem pessoas que estão mais próximas de uma distopia, tem pessoas que estão mais próximas de uma utopia. Quando eu falo próximo, né, que você está quase na perfeição, quase na imperfeição, mas você está basicamente num dos limiares da régua, num dos pedaços da régua. Pensa que é uma régua onde tem utopia e distopia. Você está no meio. Dali você começa a pensar, como que é a minha vida? Como que é a minha realidade? Aí você vai puxando a reguinha, opa, para cá, é mais distópico. Não, é mais utópico. Claro que chegar nas duas pontas é basicamente impossível. Hoje nós não temos nenhuma situação utópica, além da imaginação. Se você imaginar, você sim consegue transformar uma situação totalmente utópica. E olha lá, porque é muito difícil você conseguir colocar uma sociedade em que todo mundo viva bem, vive de acordo, viva sem brigas, sem guerras, sem discussões, sem divergências, né? Ou lá, divergências, mas com um certo teor de amistosidade, digamos assim, onde você vivesse em paz, você vivesse, eu posso falar com você, mas estamos tranquilos, não vou brigar com você, de hoje, as pessoas discordam entre si e cai no pau, cai na briga, cai numa discussão. Então, utopia e distopia são dois termos que sempre me atraíram, entendeu? Eu sempre gostei muito de ler sobre. Por exemplo, distopia, se você procurar um exemplo muito bom de distopia na literatura de um grande autor, o Borges, tem a Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica é um exemplo de distopia. Fahrenheit também. Então tem muita coisa na literatura. Tem muitos autores. Tem autores que são especificamente escritores de ou utopia ou distopia, né? No cinema também nós temos bastante exemplo de utopia e distopia, né? E quando eu falo disso, não é que você vai pegar um filme e você vai ver um filme totalmente apocalíptico, onde o mundo tá acabando e todo mundo tá morrendo. Não, às vezes a distopia, ela também pode ser algo onde você observa em volta e você não vê a distopia, mas ela acontece. Entendeu? Ela acontece, ela está ali, você não está vendo. Você vê, está no prédio bonito, você está numa cidade bonita, as pessoas estão arrumadas. Opa, tá tudo bem. Mas na verdade não está. A distopia ela pode ser, como eu disse, até mesmo a liberdade de expressão. Entendeu? Onde você não pode pensar e falar por si só que aquilo já é errado e você pode ser punido por aquilo. Você pode estar num ambiente muito lindo, muito bem arrumado, muito maravilhoso e viver, entre aspas, usando termos aí mais abrangentes, um pesadelo. Né? E a mesma coisa é a utopia. Utopia pode ser, por exemplo, você não precisa ter tudo, né?
A utopia ela pode ser um estado entre aspas, que as pessoas utilizam, um estado de espírito, um estado de o bem-estar, né? Onde você, por exemplo, vive, sei lá, no interior, você vive numa fazenda, onde você se sente bem, você acorda no horário que você quer, você gosta muito de ver aquele verde, né? Eu adoro ver verde, adoro árvore, adoro gramado. Você pode ver aquele tanto de verde, você pode ver aquilo que você curte, que deixa em paz, que te deixa calmo, entendeu? Tanto que quando tem até muito disso de utopia e distopia é utilizado até na psicologia, que é quando você sai de um estado depressivo, de um estado ansioso, você se sente tão bem quando você melhora dessas situações, que é como se você tivesse saído da distopia para uma utopia. Não é uma utopia total, mas é tão bom a sensação de quando a pessoa sai de um ponto muito ruim, muito mal, e ela vai para um ponto tranquilo e bom, que para ela aquilo vale 10 vezes, aquilo aumenta em 10 vezes, e fica tão bom que para ela é uma utopia onde ela não percebe que é uma utopia, entendeu? Então, gente, utopia e distopia são dois termos muito abrangentes, muito enormes, muito grandes. Indico muito vocês pesquisarem, lerem livros sobre, verem filmes, séries que abordem o tema, procurem autores. Eu indico muito. São dois termos que me chamam muito a atenção e são muito legais, porque trabalham total com a imaginação, né? E espero que a gente nunca entre numa distopia, porque o mundo já é meio complicadinho. Se a gente entrar numa distopia total, né, não vai dar muito certo, tá? De resto, gente, obrigado por terem ficado aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Utopia, Distopia. Deixem like, comentem, compartilhem, mandem para amiguinho, para amiguinha. E se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que eu falasse aqui, joguem embaixo nos comentários. Eu posso estar pesquisando, bolando, mirabolando, documentando e fazendo para vocês aí, tá? De resto, valeu, valeu, valeu. Muito obrigado e até a próxima!